Eu quero deixar aqui também registrado um ponderamento que foi dito pelo pastor Mateus, que esse aumento de criança não é recente, foi desde quando começou o projeto. Então, era para atender, a princípio, 100 crianças, e desde o início a demanda foi maior. E o que eu venho acompanhando, converso muito com o secretário, converso com o pastor Mateus, com a esposa dele, a gente teve na secretaria, eu, Evaldo e Aurélio, um dia para a apresentação do trabalho deles, onde eles divulgaram o que estava sendo feito, a quantidade de famílias que eles estavam atendendo. Inclusive, é uma coisa que um dos projetos que eu mais admiro da gestão hoje. É esse projeto onde não atende só as crianças, mas dá uma assistência no geral, desde a criança até pai, mãe, irmãos, e a preocupação com eles da formação para o futuro, no trabalho. Então, no contrato firmado, são, sim, 3 meses que seria custeado pelo Instituto, mas lembrando que esse Instituto vem tendo esse gasto a mais, não é só agora, é desde o início, onde era para atender 100 crianças, começaram a chegar até 204 crianças. Depois houve algumas desistências, como ele mesmo nos explicou aqui, que a criança às vezes entra pensando que vai gostar de um karatê, de um balé, não adapta, sai. Então, esse gasto, ele não é só de maio, junho e julho. Ele é um gasto que vem tendo desde o início do atendimento do Instituto, onde houve a demanda maior do que a previsão. E o que eu ouvi até mesmo do secretário é que, Poliane, é muito difícil falar não para uma criança. Ela chegar, pedir, quero fazer aula de karatê, quero fazer aula de balé, e a pessoa, no caso, ele falar, não temos mais vaga. Então, lembrando que, até hoje, não foi falado nenhum não para nenhuma criança que quis participar desse projeto. Então, deixo aqui registrado a minha admiração e o que eu puder fazer para estar ajudando o Instituto Ação nos atendimentos, em todo o trabalho global que eles vêm fazendo, eu estarei aqui. Obrigada a todos. Lembrando, deixar bem claro, para a população entender, foi passado nessa casa um projeto da construção dessas 2 salas. Na verdade, não é sala, é um centro de recreação e atendimento à criança e adolescente. Vai ser construído um em Cabeceira e um em Palmital. Um no valor de 520 mil, eu acho que em Cabeceira, porque no local tem o muro e não vai gastar um pouco a mais, e em Palmital, 540, uma coisa assim, mil. São valores desse centro. Em relação aos 900 mil que a gente aprovou, que a gente não mexe. Lembrando que esse fundo, ele primeiro que tem os juros, como a senhora mesmo falou, e Mateus aqui nos explicou muito bem, e outra que todas as pessoas que pagam imposto de renda e quiser direcionar para esse fundo, tem legalidade. Então, ele não é fixo. Então, o que tinha o ano passado, esse ano não é só aquele valor que agrega esse ano. Tem o Carlinhos mesmo deve ter passado mais um pouco, e assim, toda pessoa física ou pessoa jurídica tem como estar enviando recursos no debate, no imposto de renda. Em vez de eu passar para o Estado, eu passo para esse fundo, certo? E, para mim, não foi algo que me surpreendeu, esse aumento de crianças, porque a gente vem acompanhando de perto, foi o que eu falei, eu, Evaldo e Aurélio teve lá, e sempre eu venho conversando e vendo
até mesmo nos vídeos que eles postam, porque eles divulgam muito bem o trabalho deles, eles fazem uma divulgação quase que diária. Então, a gente vê que a demanda aumentou muito. Então, não foi do dia para a noite. Eu, eleita, né, para fiscalizar, eu não precisei do Matheus vir aqui para me colocar a par. Eu estive na secretaria e estou sempre lá, assim como nas outras, para fiscalizar e ver que tem esse aumento e que realmente ia precisar desse aditivo. Eu dou um exemplo muito claro. Na nossa construção dessa Câmara aqui, o vereador Robson, então, na época presidente, ele fez um cálculo de X, mas teve aditivos durante a obra. E assim é todo projeto. Você calcula e imagina que vai gastar 10 e, às vezes, no final, gasta 12, 14, 15. Então, a gente tem que ponderar muito nessa parte, né? E se Deus quiser, nosso centro vai sair e vai estar atendendo os nossos adolescentes e crianças com mais comodidade. Deixando claro, o vereador, que eu não questionei obra, não. Tá? Eu só dei um exemplo, que obras, contratos, têm essa forma de fazer aditivos. O senhor mesmo sabe como que é os procedimentos. E, realmente, esse projeto, ele é um projeto que vem desde, né, da gestão passada, e o que mais, eu fico muito feliz, eu amo um debate, eu gosto, e principalmente quando envolve coisas boas para a nossa sociedade, principalmente para crianças, porque a gente sabe o quanto é precário aqui em Cabeceira, algo que faça, que ocupe o tempo delas para coisas que vai acrescentar no futuro delas. Só porque o que mais me deixa pensativa é porque começou na gestão passada, e na gestão passada, só para fazer uma análise, uns questionários, foi gasto 60 mil. Não foi para atender 100 crianças, 140 crianças, atender familiares, acompanhar mensalmente ou semanalmente, não. Foi para fazer um levantamento que a gente não teve um retorno. E o que eu acompanhei durante muito tempo era que não teve questionamentos para onde ia esses 60 mil. Eu gosto de debate, eu leio os projetos, eu estou por dentro. Quando eu não entendo ao certo, eu procuro. Graças a Deus, Deus coloca pessoas de bem que me explicam, sem tendenciar para lado A ou B. Então, amo um debate, é a hora da gente debater esses projetos, é agora mesmo, que seja agora, que seja nas comissões, porque a gente, como se diz, né, é dinheiro público. Só porque esse dinheiro desse fundo ficar lá guardado também, só para falar que tem 900 mil, 1 milhão lá, e não atender nenhuma criança, não desenvolver essas habilidades delas e tá atendendo essas famílias, para mim, ele não resulta em nada, porque o dinheiro, ele tem que voltar para a população. E ele volta como? Através de ações como essa que está sendo feita. Parabéns, vereador Pastor Vanderlei. É excelente, e a gente sabe que uma criança bem alimentada, o desenvolvimento dela, a aptidão vai ser outra, né? Então, e como o vereador falou, Evaldo, condiz com a nossa realidade. Infelizmente, o nosso município ainda tem muitas pessoas carentes, e que, muitas das vezes, passa por necessidade. Então, é uma indicação que vai melhorar a vida do pequeno atleta, né? Parabéns mesmo, excelente indicação. Excelente indicação, senhora vereadora. Só porque os agentes de saúde, que são efetivos, eles têm o mesmo direito que nós. Só não têm direito a férias prêmias os contratados. Os contratados não têm, assim, não só os agentes, mas todos os contratados de prefeitura não têm direito a férias prêmias, esses direitos que vêm juntamente com o concurso público. Então, assim, é um regime estatutário, e que os que estão dentro do quadro de efetivos têm todos os direitos como qualquer outro servidor efetivo.
Só os contratados que não. Sim, vereador, eu não estou questionando e jamais eu vou contra o direito de um servidor, seja ele efetivo, seja ele contratado, mas há uma grande diferença de servidores efetivos com servidores contratados. A gente tem que se atentar a isso. Eu não estou questionando o direito delas, não, porque o que é direito de um servidor, eu sempre vou estar favorável. Eu só estou querendo ponderar que existe a diferença de um servidor efetivo para um servidor contratado. No caso de muitos que são contratados por tempo indeterminado, não dá o direito de ser efetivo, a não ser que faça igual as primeiras agentes do município, que veio, sim, ter seus direitos regularizados e hoje elas são consideradas efetivas com todos os seus direitos. Mas como que o Poder Executivo vai efetivar uma servidora que ainda não sabe se o governo vai continuar com aquela quantidade de agentes ou não, seja de endemias ou que seja agente de saúde? Vereadora, em muitos outros municípios, os agentes de endemias e os agentes comunitários conquistaram esse direito de status de efetivas. Mas eles é isso que eu estou aqui questionando. Mas eles têm esse status de efetivas. Então, que seja concedido e regularizado o direito de férias, prêmios e regulares. Mas tem todos os direitos de férias, prêmios e regular, se eles forem os que conquistaram esse direito. Elas não têm direito a quinquênios e nem férias, prêmios. Isso foi relatado. Senhora presidente, permissão para pronunciar sentada. Permissão concedida. Aproveitando a deixa do meu companheiro Evaldo, eu quero deixar aqui também registrado meus parabéns à Palmital de Minas. E eu fiquei muito feliz porque no dia do aniversário de Palmital, que é 12/6, eu vi uma galera extremamente motivada e trabalhando pela evolução do Palmital. A gente vê que nesse 1 ano e 5 meses é algo extraordinário ver como as coisas estão fluindo bem. Então, parabenizo a cada morador de Palmital. Falo sempre, é um lugar acolhedor, eu me sinto muito bem. Lá eu tenho família que mora lá, de sangue, mas também tenho muitos colegas, amigos mesmo, que eu considero como irmãos. É um lugar onde só de chegar lá, eu já me sinto abraçada. É um povo muito humilde e que recebe a gente de braços abertos. Então, assim, parabéns, Palmital, conte sempre comigo. Estarei sempre em busca da evolução do nosso município. Parabéns a todos os servidores de lá que vêm empenhando cada dia mais pela melhoria da população. Então, assim, eu fico muito feliz, como se diz o vereador, também fico emocionado em ver o quanto a garra deles são enorme. Então, parabéns, Lelo, que é o que direciona os trabalhos em Palmital, juntamente com toda a equipe. Quando eu falo todos, são todos, desde quem está lá fazendo a parte de serviços gerais até a pessoa que manda, né? Então, parabéns e conte sempre comigo. E eu quero só deixar um recado. Eu, Poliane, jamais serei contra servidores, seja ele no âmbito efetivo, seja ele no âmbito contratado. Eu levo para mim, que eu não gosto de pessoas que, às vezes, me iludam com coisas que possam não ter uma legalidade. Então, eu pondero muito na hora de falar da possível melhoria a um servidor. Eu jamais vou causar expectativas para depois a pessoa ou o servidor ser frustrado. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu já sofri muito com isso.
E eu não gero expectativa em ninguém se eu não tiver certeza daquele direito, daquele direito mesmo do servidor. Mas estou aqui por nós, para sempre lutar para a melhoria de cada um de nós.